amigos, tudo bem? Olha, estamos aqui para um momento muito especial, dando abertura para um projeto que está no nosso coração e eu tenho certeza no coração de Deus também. Conversaremos com vocês, pais e mães que têm de alguma maneira sofrido aí com a ausência do filho, da filha, que não está mais nos caminhos de Deus. De repente, é você, um tio, um avô, uma avó, que tem aquele carinho especial. Esse aqui é o projeto Pais e Mães que Revolucionam o Mundo, parte 2. A parte 1 a gente já viveu há algum tempo aí, mas esse está focando nessa questão de uma forma muito particular. Aqui a gente vai compartilhar experiências, aqui nós vamos compartilhar conhecimento, o que nós temos encontrado na Palavra de Deus também, e a gente espera que você possa crescer nesse sentido e realmente isso possa fazer a diferença na sua vida, sobretudo que Deus possa atuar através das suas orações, através, quem sabe, de uma nova visão e de um novo estilo de comportamento em relação a essa questão e sim, a gente possa ter histórias para contar no futuro de como Deus agiu por meio deste projeto na sua vida e na vida dos seus queridos, trazendo-os de volta para Cristo Jesus, não é mesmo? E hoje a gente começa falando sobre os mitos que podem existir dentro desse contexto. E a gente tem aqui a alegria de receber o pastor Elmar e o pastor Tiago, eles que trabalham bem pertinho com essa galera, com os jovens, né? E a gente sabe que, na maioria das vezes, né, pastores, vocês que estão tão conectados com eles, tem uma idade que isso acontece de uma forma mais intensa e é justamente nesse período, nessa fase, em que vocês têm uma responsabilidade tão grande, vocês têm escutado histórias que têm doído aí o coração também e podem aqui nos ajudar muito à luz da Palavra de Deus e da experiência também de como isso acontece e como os pais, né, se sentem às vezes culpados. E a gente quer hoje trabalhar um pouquinho em relação a isso. A necessidade dessa culpa, a gente sabe que de repente tem sim, né? Mas como que a gente pode ajudar esses pais dentro desse processo todo, dessa experiência que não é assim agradável? Denise, só para confirmar o que você falou, sim. As pesquisas dizem que 2/3 dos jovens que chegam à faculdade, em algum momento eles se afastam da fé. Sim. Então, nem todos ficam longe da fé ou longe da igreja. Muitos eles retornam, né? Mas é só para a gente perceber como que praticamente é a maioria, né? Uhum. Então, muitos pais nesse momento, eles podem estar vivendo exatamente esse drama na sua vida, né? Puxa, mas eu eduquei meu filho desde pequenininho na igreja, depois adolescentezinho, e de uma hora para outra ele sumiu, né? Cadê os valores? A gente vai conversar um pouquinho sobre isso, mas só para dizer que realmente é uma quantidade muito grande. Bem expressiva, né? A gente na porta da igreja, muitas vezes tem aquele pai que vem falando, pastor, ora pelo meu filho, exato, né? Eu queria que estivesse aqui na programação e não está. Então a gente sempre escuta isso. Né? Na realidade, a gente se aproxima dos jovens que estão ali na igreja, conversa com eles e olha, eu não lembro de em um programa eu não ser abordado com essa pergunta do tipo, o que eu faço para o meu filho voltar para a igreja? Ora para o meu filho voltar para a igreja. É incrível como isso é tão reincidente, né, em cada lugar que a gente passa e tudo mais. E eu acredito que essa realidade, ela torna essa nossa conversa e esse projeto ainda mais relevante. Amém. A gente espera que isso realmente possa fazer a diferença na vida de muitos, né? Mas você estava falando uma coisa ali, Omar, a respeito desse lance, né? Eu eduquei meu filho desde pequenininho e tal. E eu acho que a gente já vai entrando aqui no primeiro mito, né? Que é aquele que diz assim, que os filhos, quando são devidamente educados, eles nunca vão sair da igreja, eles nunca vão se rebelar. Isso é um mito, vocês concordam com isso, sim ou não? Me deem evidências, porque de alguma maneira ou outra a gente tem pais aqui que estão nessa ansiedade. E eu já encontrei várias pessoas, né? Nossa, sabe aquela expressão assim, eu me sinto um lixo como pai e mãe. Onde que eu errei? O que eu fiz de errado? Por quê? E aí a gente tem esse primeiro mito. Até que ponto isso é verdade ou não? E as escolhas que eles fazem, né? Está relacionado com esse mito de que foi educado bem direitinho, não vai sair da igreja. Primeiro que é assim, né, Denise? Eu tô com um filho agora com 14, 15 anos e de vez em quando tem umas conversas com ele e eu tenho medo do que é que ele vai se tornar daqui para adiante, né? Algumas coisas que eu imaginei que eu tinha ensinado muito bem ensinadinho, né? Parece que agora ele começa a relativizar
o que para mim é uma coisa que é inegociável, agora já começa a conversar, mas será que é bem assim? Então, eu só quero colocar aqui, né, que eu tô ansioso pelo que vocês vão falar, né, porque de repente, e o que eu estudei foi maravilhoso também para mim como pai, porque eu estou na fase exatamente de não saber exatamente, o que vai acontecer daqui para diante na minha experiência como pai. Sim. Né? Agora, biblicamente, eu diria que Deus passou por isso, né, Tiago? Deus passou por isso. Ele disse o que era para ser feito e 100% dos seus filhos fizeram errado. A informação correta, ela não anula a possibilidade de escolha de ninguém. Essa é a história que se repete na Bíblia diversas vezes. Começando por Deus, e depois a gente vê Adão e Eva escolhendo errado, né? Nós vemos Adão e Eva provavelmente passando a mesma informação, o mesmo tipo de educação para os seus dois filhos, e nós vemos desfechos absolutamente diferentes na vida deles. Né? Então, essa ideia, né, de que, olha, eu fiz tudo certo, então meu filho também vai fazer tudo certo, biblicamente nós não vemos nenhum respaldo, né? Se alguém tiver essa equação, por favor, passa pra gente. Eu queria muito ter acesso a ela, porque eu tenho uma filha de 8 anos de idade, mas infelizmente a educação, ela não é uma fórmula matemática, ela não é um algoritmo, onde se você fizer isso, a receita do bolo vai ser exatamente... Não é isso, infelizmente. É verdade. E Denise, eu costumo falar nas igrejas assim, olha, se existe uma igreja que se preocupa com as novas gerações e com as crianças, é a Igreja Adventista. Então vamos lá. A estrutura de escola sabatina que a Igreja Adventista tem, ninguém tem nada semelhante. Né? Depois você tem uma atividade extracurricular, né, vamos dizer assim, que seria os aventureiros. Depois você tem desbravadores. Aí você tem escola adventista. Né? Então você tem toda uma série de muros para proteger o filho, né, de todos os ataques de fora. Então, eu diria o seguinte, se eu fiz o meu melhor e eu utilizei de toda a estrutura que a igreja me possibilita, tá? Eu tenho que ter consciência tranquila de que realmente eu andei no caminho correto. E lá na frente, a gente pode conversar sobre isso, do livre-arbítrio, né? Agora, aonde que eu acho que a gente tem que se cobrar? Se eu estou fazendo tudo que pode ser feito. Aliás, até a gente vai entrar depois num detalhe um pouco mais aprofundado em relação a quais são as responsabilidades do pai e da mãe nessa questão da educação, né? Mas aí eu ia até perguntar sobre exemplos bíblicos, mas vocês já mencionaram, a gente tem aí até a história de Adão e Eva, a gente tem a história do filho pródigo, que eu imagino. O pai criou os dois com todo amor e carinho, do mesmo jeito, né? E um deles resolveu partir. E a gente tem, através dessa história, uma esperança para resgate, né? A gente vê a postura desse pai, que ele estava sempre fazendo o quê? Sempre de olho, né? Não, meu filho está voltando. Será que meu filho volta hoje? Será que meu filho volta hoje? Então, eu acho que nessa história a gente já vê as duas coisas. O problema que ele viveu e que realmente, embora a gente possa fazer o melhor que possa, né, não corremos, ou melhor, corremos o risco de que haja um afastamento pela escolha, mas ao mesmo tempo a gente tem aqui o exemplo de um pai, né? E eu creio de uma mãe também que estava ali por trás, mas que ele estava o tempo todo aguardando. E eu imagino que em oração, eu imagino que se dedicando de corpo e alma, intercedendo por esse filho, né? Eu acho que já temos aí um bom caminho para a gente andar. Agora, será que esse pai do filho pródigo, por exemplo, ele foi responsável em algum aspecto pela escolha desse filho? A gente não pode dizer que Deus foi responsável pela escolha de Adão e Eva, né? Nós somos responsáveis pelas escolhas que os nossos filhos fazem. Ou seja, lógico que tem todo o lance assim de que eu preciso, como vocês falaram, fazer o meu melhor. Eu preciso educar da melhor maneira possível. Quando a gente vai e lê sobre alguns textos, conselhos de Ellen White, ela deixa muito claro de que nós temos uma responsabilidade e que Deus vai cobrar de nós a responsabilidade. Mas eu já observei que muitos desses textos, se você analisar bem, você observa que ela se refere muito quando um pai e uma mãe, eles deixam a coisa, sabe? Eles não estão tão preocupados com essa educação. Eles têm preocupação, mas não... Sabe aquela coisa de ter uma disciplina, de estar presente, mas de ter uma disciplina adequada, equilibrada. Ela fala muito no sentido de deixar,
né? Aquela coisa que a gente vê muito hoje em dia, e eu acho que esse é um grande problema. O pai e a mãe trabalham fora. Aí, quando eles chegam em casa, o filho pede alguma coisa, qual é a tendência? O coração amolece. Nossa, é um senso de culpa que vem, né? E que ele não sabe lidar com isso, então ele relaxa. E daí ele não põe os limites para o filho, não sei o quê. Então ela é muito acentuada no seu contexto em abordar essa linha, né? Que o pai relaxa aqui e ali. Então, esse tipo de coisa vai ser nos cobrado muito, né? Diante de Deus. Mas aí então a gente é responsável pelas escolhas deles, pelos pecados deles? Veja, eu acredito que nós somos responsáveis por criar repertório na vida dos nossos filhos, né? Então, tudo aquilo que nós podemos oportunizar para eles, com relação ao conhecimento, a experiências, isso é nossa responsabilidade, né? Sim. Agora, graças a Deus, nós não somos nem responsáveis, um pai ele não é responsável pela escolha do seu filho. Porque imagine um pai que ele, de forma reincidente, ele faz mal para sua família. Uhum. Então, a ideia de que um pai é responsável pela escolha do seu filho é que aquele pai, o que aquele pai fez será reproduzido na vida do seu filho e aí o efeito ele acaba se tornando em cascata. Ou seja, aquele mal ele nunca seria quebrado, jamais seria quebrado. Uhum. Né? Nós influenciamos nossos filhos e o que eu costumo dizer é que os nossos filhos acreditam naquilo que nós dizemos. Especialmente, né? O que fazemos, né? Exatamente, especialmente naquilo que nós fazemos também. Agora, vão chegar momentos da vida onde nós não estaremos por perto. Sim. Eles estarão distantes. Na verdade, acho que a maior parte do tempo. A maior parte do tempo. Nossa, essa foi uma angústia muito grande para mim, porque o meu mais novo saiu de casa com 13 anos de idade para estudar no internato. Estávamos a 5 dias de viagem, pensa a distância, a gente morando em Belém do Pará e lá no Rio Grande do Sul, ali no IACS, né? Então, faz a ideia, para mim foi uma angústia muito grande. E o que foi na minha mente o tempo todo? Será que eu falei para ele tudo que eu tinha que ter dito? Falei para os dois, porque um tinha 15 e o outro tinha 13. Será que eu fiz tudo que eu podia ter feito? E bateu, sabe, aquele sentimento e aqueles momentos em que, de repente, eu tive vontade mais de fazer isso do que fazer aquilo, né? E isso tinha a ver mais com satisfação pessoal minha, realização pessoal minha. Aí bate aquele lance, vem o problema, né? E o estar longe. Como serão as escolhas deles? Então, isso pega bastante, pastor. É que é importante ele ter repertório, né? Para escolher. Eu acho complicado, às vezes, a gente colocar numa questão, né? O sim ou não. Né? Às vezes a gente tem que olhar para a vida de forma binária e às vezes não, né? Então, quando fala assim, nós somos responsáveis pelas escolhas dos nossos filhos, né? A resposta sim ou a resposta não, ela é muito simplista, né? Então, vou colocar um exemplo aqui, né? Um pai que ele é alcoólatra, né? E o filho vê aquilo ali acontecendo, e eu já vi várias vezes, o garoto de 12 anos e o pai oferecendo ali uma bebida alcoólica. Lá na frente, o garoto, ele se transforma num alcoólatra, né? O pai não pode falar assim, não tem nada a ver com as escolhas dele. Com certeza. Né? Lógico que eu tenho. Então, eu acho que a gente tem que ser muito coerente, né, com a nossa percepção do que foi do que eu fiz, né? Então, por isso que eu acho que o tempo inteiro nós como pais temos que ficar nos questionando, né? Eu sou um bom exemplo, eu estou fazendo o meu melhor, né? Eu estou trabalhando para, como você falou, né, servir um repertório positivo para que lá na frente, vamos analisar José, né? Por que José, um garoto de 17 anos, longe, não tinha pastor, não tinha igreja, não tinha ancião, não tinha ninguém olhando para ele, né? De repente ele fala, não, eu vou seguir o meu Deus. Eu não tenho dúvida de que o pai foi um bom exemplo para ele sobre essa ideia de Deus como algo real. Eu tenho certeza, porque senão ele ia tirar isso da onde? De quem? Mesma coisa Moisés, né? Sim. Era garotinho, mas a fé da mãe, o ensinamento da mãe foi grande o bastante para que ele definisse coisa ao longo da vida, né? Sim.
Eu queria pontuar aqui algumas coisas. Aliás, o material que você estará recebendo e tem aí em suas mãos, provavelmente, nesse momento, ele pontua alguns aspectos bem importantes a respeito daquilo que é responsabilidade dos pais. E eu gostaria aqui de ressaltar: educar os filhos da forma que devem ser. E isso abrange tudo aquilo que a gente falou aqui, muito mais, né? E eu penso que é nesse aspecto que Deus vai pedir conta de nós em relação aos nossos filhos, não é? Ser exemplo é um outro aspecto. Ser sincero, honesto e aberto. Pai tem que ser sincero, tem que ser honesto. Aí o filho apronta lá na escola, seguindo o seu exemplo, o que você deu aí, pastor Elmar, e de repente o pai não é honesto naquilo que ele faz, o filho percebe, não tem como o pai ficar reclamando depois que ele aprontou alguma coisa na escola com os colegas, não é mesmo? A gente precisa aceitar os filhos de uma forma incondicional, amar da melhor forma que a gente puder, pedir perdão sempre que a gente errar, orar sempre pelos filhos. Agora, o que esse material vem nos colocando é que a gente não tenha responsabilidade pelas atitudes dos filhos, mas isso aqui a gente pensa já no período em que eles têm autonomia para definir as escolhas, né, pastor? A gente tem que ficar bem claro isso, que esse material que nós estamos colocando nas suas mãos, ele está mais direcionado para quem? A você que tem filhos adultos que hoje não estão na igreja. Mas essas questões aqui, elas não valem, por exemplo, eu não me responsabilizar pelas atitudes do meu filho quando ele não tem idade para isso, né? É uma criança, ele está em formação, eu preciso ser responsável por isso, sim. Por exemplo, aqui, né, diz que os pais não são responsáveis pelos amigos dos filhos, né? Eu ainda sou. Eu também sou. Em casa eu ainda sou, né? Tem uma amiguinha da minha filha que teve uma atitude que a gente falou, não, essa daqui não dá mais. Sabe, uma conversa esquisita, um negócio assim. Não, essa aqui não tem condições. Meu filho, a mesma coisa. Filhão, aquele camarada lá, olha o jeito dele e tal, não sei como é que ele fala. Aí, de repente, de vez em quando eu vejo no WhatsApp o tipo de linguajar, eu falo, filhão, esse aqui papai não quer. Entendeu? Por quê? Porque eu ainda tenho uma influência sobre ele, que ela vai diminuindo cada vez mais, Sim. vai diminuindo cada vez mais, mas eu acho que eu preciso explicar para o meu filho quem é um bom amigo, quem é um mau amigo. Lá na frente, quando ele for uma pessoa já... Eu acho, na verdade, Thiago, você pode falar, né, Denise? Quando você vê alguma coisa do seu filho, mesmo já com 20 e poucos anos, né? Você não gosta... Você não vai falar? Claro que você vai falar, né? Agora eu estou numa fase assim que fica mais difícil falar. Primeiro que ele já tem 30 anos, o mais velho 31 e o mais novo tem 28, né? Fazendo 29. Então, o que acontece? Hoje eu posso, de alguma maneira, assim, bem cautelosa, fazer algum tipo de observação. Eu já não estou mais naquela fase em que eu posso, né? Porque já são casados. Se fossem solteiros era diferente, mas como são homens casados, né? Aí a minha postura tem que ser outra. Mas é fundamental que a gente acompanhe os filhos. Aliás, gente, o Mães que Revolucionam o Mundo, parte 1, ele tratava exatamente dessas questões de como a gente vai colocar valores, vai ajudar os filhos a terem um bom comportamento a partir de nossas próprias atitudes, não apenas da oração. Oração é importante, mas na própria palavra oração a gente tem ali esta fundamental que se chama ação. Se eu orar, mas não agir, gente, também não faz efeito nenhum. Então, no bloco anterior que a gente teve, a gente trabalhou muito. E se você não participou, a gente tem esse material pronto e disponível, se você quiser realizar aí na sua igreja, para, sabe, desenvolver esses aspectos aí, nessa fase aí, antes de chegar aos 18, 19 anos, onde a gente vai aprender aqui nesse projeto que a nossa influência sobre eles agora não é mais do que 9%. É pouquíssimo, né? Então, mas até lá, nós temos responsabilidade, sim, sobre a atitude, sobre as escolhas, sobre os amigos. E sabe por que eu falei isso, pastor? Porque no Revolucionando o Mundo 1, a gente teve um material de que a gente tem que orar pelos amigos, pelas escolhas dos amigos, e a gente inseriu ali como eu posso me aproximar dos amigos dos meus filhos, conhecê-los, interagir com eles para poder ajudar nessa questão. E um outro aspecto agora é que a gente, a partir da fase mais adulta, nós não somos responsáveis pela falta de interesse deles na igreja, mas antes, sim. Com certeza, com certeza. Eu fico olhando para minha filha e nesse período de pandemia, um dia eu me aproximei dela e perguntei assim, o que você mais sente falta de não fazer? E ela
faz algumas atividades, né? Fazia aula de ginástica, fazia aula de inglês, fazia, enfim, clube de aventureiros e tudo mais. E ela falou que eu mais sinto saudade é de ir na escola sabatina. Ai, que legal, pastor. E eu achei isso incrível, achei isso sensacional, né? A igreja não fazendo sentido para ela. Outro dia eu perguntei para ela, ao final de um culto, o que ela mudaria no culto. E ela fez as observações dela, né? Então, eu acho que esse canal de comunicação, ele é muito importante, né? Por que meu filho não está querendo ir na igreja? Né? O que está gerando nele essa falta de necessidade, de importância, essa falta de interesse nele? Eu ainda, nessa ampulheta, né, que a areia está descendo e o meu tempo está acabando, eu ainda tenho algum tipo de tempo para identificar alguma coisa na igreja que desperte a atenção na minha filha, né, e que ela se sinta parte, que ela se sinta útil, que ela se sinta importante, que ela se sinta valorizada, né? Então, até uma certa idade, faz parte da responsabilidade do pai tornar a igreja importante, interessante e até em alguns aspectos traduzir a igreja para o seu filho. Exatamente. Né? Mas vai chegar um tempo em que isso já não vai ser tão possível assim. Olha, aqui fala que os pais não são responsáveis pela ira e ressentimento dos filhos quando adultos. Mas quando ainda crianças e adolescentes, nós somos responsáveis, né? E isso vai muito do nosso exemplo também. E ensinar o filho... e eu acho que daí a gente já vai entrar no item seguinte, no mito 3, porque diz assim que os pais têm que resgatar os seus filhos voluntariosos. Ou seja, vocês acham que a gente pode resgatar eles dos próprios erros deles? Ou a gente pode permitir que algumas coisas ruins aconteçam assim, como consequência das escolhas até? Tem uma frase aqui no material que diz assim, né? De alguma forma, devemos parar de pagar o preço por nossos filhos que já têm condições de assumir suas responsabilidades. Algum tempo atrás eu tive contato com uma família cujo o filho, né? Ele era dependente de droga. Sim. Né? E já tinham feito praticamente tudo. Né? Tinham levado numa clínica, tinham conversado, pagaram o psicólogo, levaram na clínica de novo, aquela coisa toda. Aí eles falando assim, com muita tristeza no coração, falando assim, olha, a gente chegou no psicólogo e aí eles falaram assim, olha, agora vocês precisam entender de que ele tem que pagar o preço das escolhas dele. Porque vocês estão sofrendo por ele. Quando ele vai lá na casa de vocês e quebra tudo, aí vocês vão lá e dão dinheiro para ele, vocês vão lá e compram tudo de novo. Ele vai lá e rouba tudo e leva para lá embora. Então, vocês estão, entre aspas, né, passando a mão na cabeça de um erro que ele está tendo. Então, chega uma hora que o pai tem que falar assim, eu não posso mais continuar pagando o preço do erro de um filho consciente, de um filho já adulto. Né? Ele é senhor das suas escolhas. Então, E aí, Denise, eu acho que muita coisa que a gente está falando aqui é para o pai que está nos assistindo e nos escutando entender que um dos piores sentimentos que o ser humano pode ter na vida é um sentimento de culpa. Ah, sim, com certeza. E eu acho que a gente está falando aqui mais ou menos exatamente para aquele pai que se sente o tempo inteiro culpado porque o filho não deu certo. Eu acho que você tem que assumir aquilo que você não fez bem, mas agora você também não pode destruir a sua vida em função da escolha do outro que ele escolheu fazer o mal. Sim, e porque a gente precisa entender um detalhe, né? Não existe uma educação perfeita, em primeiro lugar, porque a gente não é perfeito. Sim. Nós também somos frutos de uma educação que não foi perfeita. Mas se, de repente, a gente, como adulto hoje, está num bom caminho, isso tem a ver com as escolhas que a gente fez. E voltando às escolhas, a questão do filho pródigo, né? O nosso material até comenta em relação a isso. O pai amava esse filho de paixão, mas ele não foi atrás lá para pagar as dívidas do filho. Exatamente. Né? Ele o recebeu com amor e com carinho, mas ele não foi lá, ele permitiu que as consequências trouxessem juízo ao seu filho. Às vezes é na dor que a gente aprende e amadurece. E às vezes o pai não deixa que isso aconteça. É duro quando um pai vê um filho fora da igreja e vê que ele está vivendo um processo de dor pelas escolhas que ele está fazendo, porque não tem como que um filho sofre, bate no pai. A gente sofre qualquer coisa, você tem filhos pequenos, não é?
eles se machucam, a gente, nossa, é um machucado físico, é um machucado emocional, a gente sofre com eles. E isso nunca vai deixar de existir. Então, quando você está vendo uma situação que envolve vida espiritual, salvação, vida eterna, isso machuca muito. Então, é por isso que vem aquela dor. Um filho adoece, a mãe fica pensando, eu devia ter dado uma comida diferente para ele. Não devia ter deixado ele sair de casa sem aquela roupa. Né? Você sempre está assim, sempre está assim. Mas quando se trata de salvação, não tem como. Essa culpa vai vir de alguma maneira, né, pastor? Só que a gente precisa pôr um limite em relação a isso. E, tipo assim, às vezes aquela ideia de que o texto fala que o filho, quando ele é educado, até quando ele for velho, ele não vai se desviar daquele caminho. Esse é um texto que a gente precisa compreender bem, né? Que se vocês puderem nos ajudar a entender isso, porque me dá a impressão de que é uma semente que está aqui dentro, que foi plantada, né? E que no devido tempo vai de novo ser resgatada. Ou seja, ele não vai esquecer o que eu ensinei, mas não necessariamente significa que ele vai viver tudo aquilo que eu ensinei, por causa das escolhas. É isso. Veja, eu acredito que a dor é um dos principais professores que nós podemos ter na vida, né? E esse é uma chave que eu precisei mudar bastante na minha vida, como pai de uma menina, filha única, com a tendência de colocá-la numa redoma de vidro o tempo todo. né, pastor? E entendendo que ela precisa ela precisa correr, em algum momento ela vai cair e tudo mais, e isso faz parte da vida. Não posso protegê-la o tempo todo, né? Sim. Isso faz parte do ensinamento que é dado para ela, né? Ela vai aprender com aquilo que nós falamos, com aquilo que nós fazemos e com as experiências dela. Se eu tiro um desses professores, o ensino dela vai estar debilitado, vai estar faltando. Mas ao passo que nós ensinamos tudo isso para ela, nós damos a ela, eu vou voltar a um termo que eu já utilizei, nós damos repertório para ela, para que ela possa utilizar isso lá na frente, ou não. Ou não. Porque quando eu ensino, eu não estou predestinando ela a algo. Entendo. Eu estou abrindo novas possibilidades de escolha para ela, novas possibilidades de escolha para ela. Mas nós não acreditamos em determinismo, nós não acreditamos em predestinação. E eu não posso me utilizar desse texto de Provérbios e falar assim, não, olha, eu ensinei, então é a lei da semeadura, da colheita, isso daí vai ter que acontecer, é causa e efeito, é tomar lá da cá. Não, porque nós precisamos aprender de Deus. E Deus não faz assim conosco. Acho que a única lei de causa e efeito que é verdadeira está relacionado a escolhas. Nesse sentido, né? Não exatamente ao ensino. Exatamente. Eu escolhi, eu plantei, eu vou colher. A minha escolha sempre está plantando alguma coisa. Na minha vida. Na minha vida, eu não posso. Embora possa ter repercussão na vida dos outros também, né? Pode ter. Denise, é interessante que Provérbios foi um livro escrito por Salomão, né? E quando você olha logo na introdução aqui desse livro, ele diz o seguinte, olha, para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso. Então, basicamente, eles dizem que Provérbios foi escrito, ele escreveu para os jovens ou para os seus filhos, né? E aí, olha só, o primeiro conselho que ele dá para os jovens é o seguinte, o temor do Senhor é o princípio do saber. Então, primeiro conselho para você, meu filho, o temor a Deus. Aí, o segundo conselho, olha que interessante, filho meu, ouve o ensino do teu pai e não deixes a instrução de tua mãe. Então, é um livro e lá na frente, em vários momentos, ele está dizendo o seguinte, pai, não guarde a vara, né? Não deixe de dar o devido... A disciplina correta. Só que se esse livro ele foi escrito para o jovem que está escutando, opa, se meu pai me ama, né? Ele vai me disciplinar, ele vai me ensinar, né? E aí, por que isso é importante? Porque tudo que o pai ensina, de alguma maneira, isso é guardado no coração. É uma sementinha, o que você falou. Lá na frente, pode florescer? A probabilidade é que sim. Agora, alguns não, mas se a sementinha não existe,
significa dizer que a probabilidade de florescer é muito menor. Sim. Então, é o que ele falou, qual que é o nosso trabalho hoje? O nosso trabalho hoje, né, é colocar a sementinha. Qual que é o trabalho de um pai e de uma mãe, de um filho que está fora da igreja, mas sabe que a sementinha está lá? É tentar fazer com que a sementinha, ela comece a florescer. Porque se eu sei que a sementinha está no coração, eu tenho que despertar essa sementinha. Vou dar um exemplo simples assim. Ok. O meu filho participava comigo do culto de pôr do sol na sexta-feira. E essa música aqui é uma música que a gente cantava sempre. Meu filho está fora da igreja. Aí quando ele vem na minha casa, eu resgato. Eu pego e canto essa música para ver se eu consigo de alguma forma, sabe, reviver isso dentro dele. Ou seja, eu não vou através de palavras, meu filho, você tem que voltar para a igreja. Eu posso até apelar isso em algum momento, né? Porque eu acho que em todo momento Deus fez apelos e Ele continua fazendo. Mas o Senhor sempre foi muito sutil e a gente, num momento como esse, quando está lidando com jovens, adultos que fazem escolhas, né? E que acham que sabem o que é melhor para eles, a sutileza, a boa sutileza, entra em ação nesse momento. E essa é uma delas. O apelo não tem um tom de cobrança. Sim. Exato. Não tem um tom de cobrança, de acusação e muito menos de julgamento. Olha aí. Pastor, repete convite. isso. Repete isso, por favor, porque eu acho que isso é muito importante. O apelo, ele é um convite. Ele não julga, ele não condena, ele não coloca a pessoa à parte, ele não coloca um peso desnecessário, absolutamente. Sim. Ele é um convite, né, para que essa semente possa germinar. Coisa simples, como por exemplo, né? Filhão, você está passando por esse problema aqui, ó, posso orar com você? Ótimo. Pronto. O filho não vai rejeitar isso. Às vezes, alguns estão com um nível de rejeição tão grande, né, que realmente não quer essa coisa de, filhão, ó, vamos na igreja comigo, olha, você está fazendo isso. Aí é que você falou, é cobrança, né? E você vai por outro caminho. Sim. Estamos falando aqui, amigos, de filhos que estão já jovens, não estamos falando de adolescentes, nem de crianças, não é? Vamos lembrar bem a respeito disso, porque é uma idade onde a gente não tem uma ascendência sobre eles de uma maneira, assim, mais intensa, certo? Vamos para o próximo mito? Os filhos nos pertencem, eles são nossos. Isso é verdade ou não? Se isso não é verdade, eles pertencem a quem, então? Eu acho que a Bíblia é bem clara a respeito disso. Eu gosto muito de usar esse texto em apresentação e dedicação de crianças. Salmo 127 é o Salmo da família, né? E é muito interessante porque ele traz um conceito que nós conhecemos, né? E é mais ou menos aqueles momentos na Bíblia onde Deus ele utiliza a linguagem de circunstâncias daqui para a gente poder entender alguma coisa. Herança, eu não sei se vocês já receberam, eu nunca recebi herança. Mas a gente sabe o que é herança, né? Alguém trabalhou, alguém suou, e aí, pela graça, porque alguém olha com misericórdia para você e fala assim, Omar, olha, eu gosto tanto de você, que eu vou confiar isso que eu trabalhei a vida inteira para você cuidar, né? A posse está com você, mas lembra que é meu. E Deus fala isso dos filhos, né? Que eles são herança. Eles são herança. Não nos pertencem, são confiados a cada um de nós. E não à toa, na volta de Cristo, nós os Ele vai tomar. devolveremos. Devolveremos. É isso mesmo, pastor. A posse vai voltar ao seu possuidor original. É por isso que a responsabilidade cai muito sobre nós nesse sentido, né? Nessa educação inicial, porque a partir daquele outro momento as escolhas estão sendo feitas, né? Eles não nos pertencem. A gente vive vendo histórias de famílias brigando por terra, por carro, por apartamento, por casa, não é? Dinheiro. Mas a herança que o Senhor dá, a gente vê às vezes pais não brigando, no bom sentido, por favor, tá? Mas a gente vai terceirizando. Você terceirizaria a sua herança? Uma fortuna que de repente é descoberta aí que lhe pertence? Você ia terceirizar isso? Não, mas a maioria das vezes os pais fazem isso. Então aí que vem muitas vezes o senso de culpa, né? Num momento como esse. Muito embora a gente já falou aqui, veja, quando a gente está tratando de mitos, nós estamos vendo aqui mitos diferentes que batem no coração do pai e de uma mãe. Um deles foi, o pai fez tudo que podia por esse filho e esse filho saiu.
Isso é um mito que não significa que ok, eu fiz tudo, ele não vai sair. Mas outra coisa é eu não assumir essa responsabilidade como eu deveria. Eu só terceirizo para professor na escola, eu só terceirizo para a igreja, mas eu não encaixo isso dentro, eu não visto essa camisa direito. E daí achar que, né? Denise, é um negócio interessante, porque veja bem, se o filho é herança de Deus, então o filho não é do Estado e nem meu. É. Então o que acontece? Quando eu cuido bem de alguma coisa que não me pertence, isso significa também que eu considero muito o dono da coisa. Sem dúvida. Entendeu? Então, eu vou cuidar muito bem do meu filho na medida em que eu entender de quem ele pertence. Exato. Então, se Deus, para mim, realmente ele tem uma grandiosidade, se eu tenho a compreensão de quem é Deus, eu falo assim, uau, ele me confiou isso daqui, isso aqui para ele é muito importante, não me pertence, eu vou cuidar muito bem cuidado. Agora, quando eu não tenho esse sentimento de quem é Deus, então, de quem que é isso aqui? É de Deus, mas quem que é Deus? Não, Deus não é nada nem ninguém. Então, aquilo ali para mim também não é nada nem ninguém, entendeu? É como se ele estivesse dando para mim a administração de um filho, né? Deus nos dá bens para serem administrados. Sim. Deus nos dá o tempo para ser administrado. Deus nos dá talentos para a gente administrar. Deus nos deu os filhos como herança, né? Mas que a gente tem que administrar realmente a vida para poder educar, senão perde. E eu penso que essa era a melhor forma de nós entendermos a importância e até de uma certa forma uma proteção daquele que entende de quem são os filhos. Essa era a melhor forma de Deus comunicar isso com a gente. Por quê? Porque se Deus tivesse falado assim, ó, o filho é seu, eu poderia falar assim, eu cuido do jeito que eu quiser, o filho é meu, eu comprei, eu fiz, eu gerei, então você que se lasque. Mas cuido. A gente escuta isso. Aí quando Deus vem e fala assim, não é seu, é meu, eu falo assim, não, peraí, eu preciso ter responsabilidade. Eu tenho uma cachorrinha em casa. Às vezes alguns amigos vêm e falam assim, olha, vou viajar, fica com o meu cachorrinho aqui, ele fica lá. Eu olho mais o cachorrinho dele do que a minha cachorrinha, porque eu tenho aquele senso de responsabilidade. Exato. Do tipo assim, olha, eu preciso devolver. Eu preciso devolver, não é meu. Pela consideração ao dono, Pela consideração ao dono, entendeu? Pelo senso de responsabilidade, né? E porque eu sei que eu preciso devolver vivo. É isso aí, gente. Vamos terminar rapidinho. Muitas vezes a gente tem aquela ideia de que, não, eu sou um pai que fiz tudo, então vai dar tudo certo. Mas a gente tem que entender que isso não vai acontecer, porque eu sou falho, eu não sou perfeito, né? Nós não somos perfeitos. Então, eu não sou perfeito, minha educação não é perfeita, vai ter erros no meio. Então, o que a gente tem que ter em mente em relação a isso? Se Deus é o pai de todos nós e Ele é o maior interessado no meu filho, na minha filha, inclusive, eu posso esperar que esse Deus vai fazer uma parte que eu não pude cumprir, né? Mas é assim, eu fiz tudo o que eu pude. Não saiu perfeito, eu tenho que confiar a Deus essa parte que eu não consigo. Eu preciso pedir a Deus. Eu vejo dessa maneira. Vocês podem ver dessa maneira também ou não? Eu acho que o peso da perfeição, ele é desumano. Sim. Ele é desumano. Não tem como a gente ser perfeito. Não tem como. E aqueles que tentam trilhar por esse caminho, é um caminho muito pesado, inclusive que Deus ele não nos convida a andar por esse caminho. No entanto, quando eu vejo a forma como Maria educou Jesus, se não me engano, na página 39 de O Desejar de Todas as Nações, ela diz que Maria cooperava com Deus na educação daquele menino que só tinha a Deus como pai. Isso é incrível, porque eu posso acreditar que Jesus teve uma educação perfeita, não porque Maria era perfeita, mas porque ela cooperou com aquele que é perfeito na educação do seu filho. E o problema disso, pastor, é que a gente já vai para o outro mito, né? É que a gente espera ter sido perfeito, embora não seja, mas a gente espera que os filhos sejam perfeitos, inclusive espiritualmente. Exatamente. A pergunta é, perfeito baseado e comparado a quem? Que é outra palavrinha que vem trazendo material aqui, que eu gosto sempre de analisar, né? Primeiro, você ficar comparando a sua paternidade com outras pessoas. Isso é muito complicado, porque de vez em quando você pode se sentir muito superior e de vez em quando você também pode se sentir muito
inferior. E cada pessoa é uma pessoa, cada situação é uma situação. Às vezes aquele pai ele tem condições financeiras de dar uma realidade para o seu filho que você não tem. Se você ficar comparando a isso, aí você vai sofrer. Então, eu acho que a gente tem que procurar ser o melhor eu que eu consigo ser. Né? Então, é uma comparação comigo mesmo. Olha, eu acho que dentro da realidade que eu vivo, né, eu posso ser melhor. Amanhã, um pai melhor do que hoje. Ok. E o filho? Aí eu diria que é pior ainda. Você criar juízo de valor e você permitir que seu filho perceba que você está comparando ele a outros... A outro é complicado. Isso para eles é muito terrível. Porque veja bem, aquele seu amigo, olha só o que está acontecendo na vida dele, olha em que você se transformou. Um pai e uma mãe falar uma coisa como essa, gente, é pior que uma facada no coração para um filho. Né? E às vezes, um machucado como esse emocional pode nunca curar ou pode demorar muito tempo para curar. Né? Okay. O sentimento da rejeição, o sentimento de ser comparado. Né? Então a ideia é o quê? Quem é perfeito? Ninguém é perfeito. Quem é o pai perfeito? Não tem pai perfeito. Né? Qual é o filho perfeito? Não existe filho perfeito. Deus é perfeito e Ele, por meio do seu Santo Espírito, trabalha em nós, não é? E Ele vai atuando na vida também de nossos filhos. Pastor Elmar e Pastor Tiago, última frase para fechar esse tema de hoje e que vocês deixariam como uma palavra de conforto, de esperança para os pais que têm essa realidade e que vivem essa realidade. Eu acredito que aquele que é a fonte da perfeição, ele pode nos orientar na educação, na formação e depois no resgate. A obra de educar, ela não é humana, ela é divina, assim como a obra de resgatar também não tem a ver com a gente. Tem a ver com a nossa dependência de Deus e aquilo que Ele faz através da nossa vida. Perfeito, pastor. Pastor Elmar. Olha, eu comecei falando, né, que nós temos essa experiência constantemente de pais que nos abordam na igreja ali para a gente orar pelos filhos que estão afastados, né? A primeira coisa que eu faço, sempre que posso, é dar um abraço nesse pai e nessa mãe. Porque eu sinto nesse pedido, e muitas vezes nas lágrimas, uma tristeza, como a gente está falando, uma frustração, muitos não dormem, muitos têm problemas por causa disso, né? Então, eu diria, né, calma, coloque seus problemas, né, no colo do Senhor Jesus, nunca pare de orar e nunca desista. Porque eu realmente, né, conheço, você também, Tiago, você também, histórias absurdas de pessoas que foram muito longe, que aparentemente jamais voltariam para Cristo e voltaram de uma maneira maravilhosa. Né? Billy Graham, o maior pregador do século passado, os filhos saíram da igreja e depois voltaram e se transformaram em são grandes homens de Deus. Então, nunca desista da oração. Né? E eu diria que o exemplo, ele ainda continua sendo sempre o maior dos sermões. Continue sendo um bom exemplo em casa, que em algum momento esse exemplo vai encontrar eco no coração dos filhos. Amém. Muito obrigada vocês dois por esse momento tão especial. E a gente quer deixar um recado final. Esse Deus, Ele ama os seus filhos, os meus filhos, os nossos filhos, mais do que nós mesmos. O interesse de Deus é resgatá-los, pode ter certeza. E o interesse dele ainda é maior do que o seu. Então tenha isso no seu coração e se aproxime aí de outros pais na igreja que estão vivendo essa mesma experiência. Façam um pequeno grupo, vão estudar juntos esse material e mais do que isso, orem juntos e se fortaleçam, intercedam uns para os outros. A gente tem certeza que bênçãos virão desse momento e desse trabalho. Até a próxima. Tchau.